caso do álcool, você pode pegar de cada 10 casos de violência doméstica, 9 os homens estavam embriagados. Acidentes de trânsito, mesma coisa. Que, aliás, é bom lembrar, porque existe um sujeito no Congresso que se diz especialista, que é o Osmar Terra, né? O Osmar Terra gosta muito de mencionar um estudo que foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E ele falou assim, olha aqui, olha como os casos de acidentes de trânsito têm um número muito maior de acidentes de trânsito de quem estava, enfim, dirigindo depois de ter fumado um baseado. Ele ainda ele consegue vender até hoje essa pesquisa. O negócio é o seguinte, o que o pessoal mostrou é que há mais acidentes, sim, mas acidentes com vítimas, principalmente com vítimas fatais, jamais acontece com pessoas que tinham fumado um baseado. Estavam a 5 km por hora. Exatamente. Exatamente. Né? Então, e alguns nem saíram para dirigir porque tiraram uma soneca. Pois é. Então ele mostra... Deu uma larica, pelo menos. Então ele mostra isso, quer dizer, que essa pesquisa mostrou isso. Mas ele adora dar esse exemplo. Ele é um desses que quer criminalizar, né? Agora, o que a gente tem que ver também... e aí eu não estou dizendo que é o caso do Osmar Terra, mas a gente tem que ver também onde estão determinados interesses, né? Hoje, Valfrido, o Estado brasileiro, o governo federal, financia 12 mil vagas em comunidades terapêuticas. A gente fez um estudo também sobre comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas estão centradas nessa coisa da espiritualidade. Disciplina, espiritualidade. Isso, né? 12 mil financiadas pelo governo federal. Eu não sabia que era esse número, 12 mil vagas em comunidades terapêuticas pelo Brasil afora financiadas pelo governo federal. A maioria ligada à igreja. A maioria ligada às igrejas evangélicas, né? Em que, em 55% dessas CTs, é obrigado participar dos cultos. Senão, já tem levantamentos, inclusive do Conselho Federal de Psicologia, que fez um levantamento maravilhoso, que mostra, por exemplo, que há torturas, há maus tratos, há trabalho forçado nessas CTs, e o Brasil está financiando isso, ao invés de financiar a rede de atenção, né, psicossocial, aos CAPS-AD, aos Centros de Atenção para Álcool e Outras Drogas. Quer dizer, o Brasil tem uma política pública que está lá no papel, sabe? E que é subfinanciada porque o Brasil hoje investe em comunidades terapêuticas. Quer dizer, aí você vai olhar quem é que está por trás. É o deputado fulano de tal, é o senador fulano de tal, né? Os interesses são gigantescos nessa área, né? Ô, Julieta, eu não vou querer que você ofereça uma resposta e não é assim, então me diga o que fazer, não é isso. Mas nós temos um problema aqui em São Paulo, que você deve conhecer, da Cracolândia, que é um negócio tão devastador, eu não sei se você já andou por ali. Já. Que a gente vai à Sala São Paulo, que é aquele negócio assim que parece nem... A velha história, né? Nem parece daqui, né? Especialmente não parece daqui quando a gente pensa, porque o país não é exatamente um país super rico e você tem aquela maravilha ali funcionando. O entorno é uma devastação e você tem a Sala São Paulo com toda a qualidade que ela tem, seja a qualidade material, seja a qualidade do material humano que está ali, enfim, você entra no outro mundo. Aí a hora que você sai, você está na devastação absoluta no mundo dos zumbis, né? Que literalmente as pessoas ficam vagando por ali, parece que a alma delas realmente fugiu. A minha mulher tem até uma escala que ela criou ela mesma, né? Às vezes a gente está andando, a gente tem que passar por ali, né? A gente mora numa área central, mas é uma área central bacana, mas está longe do... Aí a Lilian fala, tadinho, esse ainda não perdeu o sapato. Porque tem hora de perder o sapato, né? Trocar pela pedra. E aí a hora que você perde o sapato, acabou. Aí você
Perdeu o sapato, você já não vai ter mais nada. Né? E ninguém consegue ter uma resposta. Eu não tenho, os candidatos a prefeito não têm, ninguém sabe. Começa por onde? Você tem uma política hoje de reprimir o tráfico ali, e de fato o PCC comanda o tráfico ali. Comanda o tráfico. Então, os traficantes são presos, mas aí vamos impedir as pessoas de circular. Impede, muda daqui para lá, muda daqui para lá. Volta e meia, eles se revoltam, agridem pessoas que estão passando, enfim. É o caos. Há uma economia no entorno que recentemente há uma tentativa de desmantelar. Isso. Há que se ver o resultado. Os hotéis e os desmanches. Isso. E as operações de ferro velho que, na realidade, compram os cabos de cobre que são arrancados da cidade. pelos viciados, né? Enfim. Você vai criando uma economia da marginalidade extrema, uma economia da abjeção. Ecossistema, né? Um ecossistema da... Bom, então assim, vamos lá. Assim, se você fosse chamada... Eu não estou querendo solução, não, porque eu acho uma sacanagem isso. Então resolve a Cracolândia, né? Eu quero deixar claro que os candidatos a prefeito, até agora, nenhum disse exatamente o que quer fazer, o que vai fazer, e um deles é prefeito e, evidentemente, não conseguiu resolver. Mas, assim, você recomendaria puxar que fio da meada? Eu acho que, em primeiro lugar, Reinaldo, a gente tem que pensar o seguinte, não é a droga que leva a essa condição deplorável, né, em que o ser humano chega, né, a e aí, de novo, eu vou voltar ao Carl Hart, né, que foi um grande professor para mim quando eu comecei a trabalhar nessa área. Então, o Carl diz o seguinte, não é a droga que leva à pobreza, é a pobreza que leva à droga. Então, quando o cara chega àquele estado, né, em que ele fica totalmente capturado, aquele é o único prazer que ele tem na vida. Então, são aqueles instantes de prazer que vão dar razão, né, à vida. Então, ele já perdeu... mas antes dele estar ali na Cracolândia, ele já perdeu o trabalho, já perdeu a família, já perdeu, enfim, qualquer referência, casa, moradia, tudo, né? Então, o Carl, ele fala muito bem sobre isso nos livros dele, né? Porque ele foi um menino pobre nas ruas de Miami, né? Hoje ele é um professor catedrático na Universidade de Colômbia, mas ele foi um menino que se envolveu com drogas, não só usando, ele as usa até hoje, mas com tráfico. Então, ele insiste muito nisso, né? Que a miséria, isso que a gente vê nas ruas, né? Essa miséria, isso não foi causado pelas drogas. Quer dizer, há alguma coisa antes disso que leva as pessoas àquela situação. E ninguém tem bala de prata para um problema que se deixou crescer, né? Como se deixou crescer em São Paulo. Porque a dinâmica no Rio é diferente. Você não tem um local em que esses usuários de crack, por exemplo, estão concentrados. Está tudo espalhado. O Rio não é um lugar de consumo de crack, né? Não, mas também... Bom, menos, não é né? tanto... Não tem uma cultura do consumo. Não é tanto quanto São Paulo, mas também é. Mas a coisa está muito espalhada. Eu acho que o problema de São Paulo realmente é um problema tão gigante hoje que não é alguma coisa fácil. Mas eu acho que a gente tem que recuperar essa noção de que, como essas pessoas chegaram ali, né? Quer dizer, o que está por trás daquela miséria humana que está ali, né? Nas ruas, né? E eu acho que há outros programas que são programas de redução de danos, né? O Brasil tem uma legislação nessa área de redução de danos, só que ao invés de trabalhar com os CAPS-AD e com redução de danos, o Brasil está financiando 12 mil vagas em CT. Quer dizer, é alguma coisa absolutamente... Né? Se fosse no governo anterior, eu falei assim, bom, tudo bem, tem aí acordos lá no Congresso que justificam, mas eu acho que o governo do PT a gente não pode desculpar o governo do PT. Hoje. São 12 mil vagas de CTs financiadas
pelo governo federal. Isso é um escândalo, né? Ao invés disso, essa quantidade enorme de recursos podia estar sendo usada em programas de redução de danos, em programas, por exemplo, para lidar com essas pessoas que estão nessas cenas de uso espalhadas pelo Brasil todo. No Rio de Janeiro, a Redes da Maré, que é uma organização, né, com sede na favela da Maré, que tem no complexo, são 16 favelas, né? Mas a Redes da Maré criou um projeto maravilhoso voltado para atender usuários de droga, basicamente usuários de crack, na área da Maré. Então, há uma casa, né, onde há chuveiros, então as pessoas vão lá, podem tomar um banho, tem uma alimentação por dia, tem psicólogo, tem assistente social, se a pessoa precisar tirar um documento, né? Entendeu? Então, você pode, mas isso foi uma iniciativa absolutamente revolucionária da Eliana, né? Souza e Silva, que é a diretora da Rede da Maré, uma mulher corajosíssima, que teve, né, teve a coragem de enfrentar esse tema lá naquela área onde ela atua, né? A Rede da Maré é uma potência dentro da Maré e eles têm esse projeto voltado, né, ao atendimento no dia a dia, que é um projeto de redução de danos, quer dizer, atender ali os usuários no dia a dia. Apenas para lembrar e corroborar isso que você fala, 2 dados importantes. Uma pessoa em situação de rua resiste por 1 ano ao uso de drogas. Consegue, no máximo, na rua, sujeita às intempéries, às condições da natureza, todo tipo de problema, resiste no máximo 1 ano. E nós temos na cidade de São Paulo 80 mil pessoas em condição de situação de rua. Ou seja, não é à toa que nós temos a Cracolândia que nós temos.